Marcos 1, 29 a 31. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Por que é que Jesus curou a sogra de Pedro? Jesus estava na sinagoga, com alguns dos seus discípulos, e saindo da sinagoga foram à casa de Simão, Simão Pedro, André, que era irmão de Simão, com Tiago e João. E a sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava deitada com febre. Logo lhe falaram a Jesus dela. Jesus chegou-se a ela, tomou-a pela mão e ela levantou-se. A febre a deixou e começou a servi-los. Por que é que Jesus curou a sogra de Pedro? Porque Deus ama-nos e tem prazer em nos abençoar. Ele responde às nossas necessidades. Jesus, ele entrou na casa de Simão Pedro e serviu a sogra de Pedro. Tomou-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou. Jesus serviu a sogra de Pedro e, consequência de Jesus ter servido a sogra de Pedro serviu Jesus, mais os outros. Servia-os. Ou seja, não servimos Jesus para captar a sua atenção e dizer que somos dignos que Ele nos abençoe. Não. O serviço de Jesus por nós cria em nós um coração de serviço a Ele e aos outros. Ela foi servida por Jesus e depois serviu como Jesus. No Evangelho de Marcos nós vemos Jesus a servir de uma forma espantosa. Não a ser servido, mas a servir e a dar a sua vida em resgate de muitos. Por que é que Jesus curou a sogra de Pedro? Porque Deus ama-nos, Ele tem em conta as nossas necessidades, mas Ele serve-nos, Ele cura-nos, Ele abençoa-nos para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos ser uma bênção. E nunca ao contrário. Não vamos servir a Jesus para depois ser abençoados. Não. Ele nos abençoa primeiro e depois nós o servimos. Mas havia um outro objetivo na cura da sogra de Pedro. Lemos isso nos versos seguintes, 32 a 34. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demónios, porém não deixava falar os demónios porque o conheciam. Jesus tinha o objetivo também de curar muitos. E por isso ele precisava da ajuda da sogra de Pedro em servir Jesus e os discípulos que estavam com eles. Jesus queria curar muitos ali naquele lugar. E porquê é que Jesus curou muitos ali em Cafarnaum? Porque Jesus quer responder às necessidades humanas. Ele levou sobre si as nossas necessidades, as nossas enfermidades. E o sábado tinha terminado, estava pondo o sol. Era o dia de sábado, o sábado estava a terminar. E o que era uma necessidade, que era da sogra de Pedro, tornou-se numa onda de necessidades. Todos que estavam enfermos e endemoniados. E esta onda de necessidades veio sobre Jesus. Uma onda tão grande, mas não engoliu Jesus. Antes, pelo contrário, o seu poder, a sua compaixão eram tão grandes. Cada necessidade foi suprida. Cada enfermidade, cada doença foi curada. Cada demónio foi expulso. Podemos e devemos trazer a Jesus todas as nossas necessidades. É algo muito orgulhoso da nossa parte querer carregar as nossas necessidades por nós mesmos. É muito humilhante reconhecer que somos pobres, fracos, e que só Ele é poderoso, e só Ele nos pode ajudar. A maturidade espiritual é o contrário da maturidade física. Na maturidade física, dependemos cada dia menos dos nossos pais e mais de nós mesmos. Ficamos mais independentes. Ao passo que a maturidade espiritual não é ficar cada vez melhores, mais perfeitos, para necessitar cada vez menos dele. Não.
A maturidade espiritual é crescermos em dependência cada vez maior do Senhor Jesus. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais necessidade temos dele. Mais a cada minuto, a cada segundo, necessitamos dele e temos prazer, nos deleitamos em trazer a ele toda a nossa vida, as nossas necessidades. Trazer a ele aquilo que é a nossa força e colocar aos seus pés, porque ele tem cuidado de nós. Jesus curou muitos em Cafarnaum, ali na casa de Simão Pedro. Mas nos versos seguintes nós lemos que Jesus não curou a todos. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demónios. Jesus curou muitos em Cafarnaum. Mas vemos que, no meio daquele avivamento, de tantas curas, tantas libertações, Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, foi-se embora, saiu. Foi para um lugar deserto. Foi orar. E Simão Pedro e os que com ele estavam seguiram Jesus e ficaram espantados e disseram: Todos te buscam. Há mais pessoas para serem curadas, para serem libertas. E Jesus disse: Não, vamos embora. Vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue. Então, apesar de Jesus ter curado muitos, por que é que Jesus não curou muitos outros em Cafarnaum? Por que é que Jesus não continuou a fazer aquilo que todos queriam que ele continuasse a fazer ali no meio daquele grande avivamento que estava a acontecer na casa de Simão? Jesus não curou muitos outros porque ele veio para pregar. O seu propósito era pregar o Evangelho. Isso tinha prioridade sobre as curas. Jesus estava decidido e determinado no ensino, na pregação do Evangelho. Pois era e é através da pregação do Evangelho que podemos passar da morte para a vida eterna. Isto porque nenhum ser humano deixa de existir. Nunca ninguém sairá da existência. Cada pessoa que um dia nasceu existe e será essa pessoa por todo o sempre. A grande questão é onde e em que circunstâncias cada pessoa existirá para sempre. Nós existiremos para sempre. Eu, tu, eles. Seremos eu, tu, eles para sempre. No céu ou no inferno. E vamos estar nesse lugar com plena consciência que estamos lá. Só há estes dois destinos para toda e qualquer pessoa que nasce. Essa pessoa existirá para sempre, plenamente consciente de quem é. Nunca deixará de ser ela. A questão é onde existirá, no céu ou no inferno. Deus ama-nos. Ele tem prazer em nos abençoar, em curar, em resolver os nossos problemas. Ele responde às nossas necessidades. Mas a maior necessidade que Ele veio a este mundo para resolver e que Ele não vai de modo algum abrir mão, a maior necessidade que nós temos é passar da morte para a vida. É termos vida eterna. Por isso Jesus disse: porque para isso vim, para pregar, para anunciar a boa nova. Porque a maior necessidade do homem não é a cura física, mas é ser livre do destino eterno da sua alma, ser livre do inferno. E por isso pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia. E diz que Jesus expulsava os demónios. Não faz referência a curas aqui, embora ele curava também, mas ele diz que expulsava os demónios porque o ser humano debaixo do domínio do maligno não pode ouvir o Evangelho. E por isso Jesus expulsava os demónios. Concluindo, Jesus preocupa-se com todo o sofrimento humano. Jesus preocupou-se com a sogra de Pedro. Jesus preocupou-se com muitos que estavam ali. Mas Jesus não curou todos, porque ele preocupa-se com todo o tipo de sofrimento humano, mas principalmente, como prioridade, ele tem o sofrimento eterno. Ele tem como preocupação o nosso sofrimento eterno. Deus permite até um pouco de sofrimento aqui, se esse sofrimento nos impedir o sofrimento por uma quantidade de tempo infinita. Ou seja, caso o sofrimento eterno possa de alguma forma acontecer se o sofrimento agora for retirado,
Então Deus, se nos ama, se somos dele, ele vai permitir um pouco de sofrimento aqui. E podemos dizer isso com toda a certeza. Porquê? Porque em Mateus 11, 23, Jesus diz assim sobre aquela cidade onde ele fez muitas curas na casa de Simão Pedro. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, viu milagres, teve a presença de Deus, a presença do Filho de Deus, um grande avivamento aconteceu ali. Tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porquê? Porquê uma coisa destas? Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, aqueles milagres, aquelas curas, libertações que Jesus fez em Cafarnaum, se fosse feita em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas apesar dos milagres que Jesus fez em Cafarnaum, aqueles que viram esses milagres, eles não creram em Jesus. Não se arrependeram. O que é que nós queremos? Ser elevados até aos céus, aqui na terra, tendo sempre e quando queremos a resolução de todos os nossos problemas, doenças, da forma que nós queremos, no momento em que queremos? Ou queremos, pela soberania de Deus, passar aflições, mas não sermos levados ao inferno? Jesus cura-nos porque Ele nos ama. Jesus cura-nos porque quer gerar em nós um coração de serviço. Ele serve-nos para que nós possamos servir. E se isso não for assim, ser curado, ser abençoado por Jesus, ser bem-sucedido, será para nossa condenação. E o apóstolo Paulo, ele diz estas palavras que são claras e fortes. Na 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus ama-nos. Ele está preocupado com as nossas necessidades. Mas a sua maior preocupação é a nossa necessidade maior, a necessidade eterna, a salvação da nossa alma. E graças a Deus, porque Ele permite aquilo que Ele soberanamente decide na nossa vida, para que nós não possamos ser abatidos até o inferno.